Samurai X Remake Episódio 3 Resumo e Análise. Vem comigo que eu vou te mostrar todas as diferenças em relação ao anime antigo e também o mangá nesse episódio aqui que tá bem diferente do anime antigo. O episódio começa mostrando que após a surra o Yahiko ficou inconsciente e vemos também que a Kaoru está voltando para casa depois de seu treinamento. E por acaso ela vê o Yahiko sendo levado pelos caras da Yakuza. Na cena seguinte, o Yahiko já foi levado para o local onde eles ficam. E aqui tem uma pequena diferença para o mangá, porque quando mostra esse lugar, o Yahiko ainda está apanhando mesmo supostamente inconsciente. O homem que está segurando o Yahiko inconsciente diz que o menino é casca grossa e que estaria tudo certo se o Yahiko pedisse desculpas. Essa fala do cara reconhecendo que Yahiko é casca grossa não tem no mangá. Em seguida, o chefe pede que o homem tenha calma. O que faz mais sentido no mangá porque aqui no anime não mostra que o Yahiko ainda estava apanhando dentro daquele local. Algo a se destacar é que o cara que está batendo no Yahiko chama Gasuki e ele é tratado como retalhador da Yakuza. Ou seja, ele é um dos caras mais fortes do grupo. O chefe tenta persuadir o Yahiko a continuar furtando, dizendo que não é porque ele é de uma família de samurais que ele vai ficar bem, ele precisa de dinheiro para viver na era Meiji. Ele segue dizendo que o orgulho dos samurais não vale de nada e que a maioria das esposas e filhas dos samurais que acabaram mantendo esse orgulho foram parar no distrito dos prazeres. Ele aconselha o Yahiko a viver de uma maneira humilde, para que assim possa ser o servo dele por bastante tempo. Em resposta, Yahiko cospe sangue na direção do chefe, mas o sangue não chega nele. Apesar de todas as ameaças, o Yahiko continua mantendo-se firme, dizendo que não vai mais furtar. E assim Yahiko começa a apanhar novamente. O tal retalhador do grupo fica humilhando a família do Yahiko. E o garoto fica simplesmente possesso. Apesar de não mostrar tão diretamente, dá pra perceber que o Yahiko deu uma dentada nos testículos do cara. No mangá isso fica ainda mais claro. Temos uma representação do pai do Yahiko que não aparece no mangá. E o garoto defende o pai dizendo que o pai dele morreu sendo fiel ao senhor que ele servia, pois ele não concordava com aquela revolução. E a mãe do Yahiko trabalhou tanto que se desgastou e acabou perecendo por causa de uma doença. Também temos uma representação mostrando a mãe do Yahiko que também não aparece no mangá. Yahiko fecha a mão com tanta força que as unhas dele acabam cortando a mão e sangrando. Ao mesmo tempo ele diz que os pais dele viveram com muito orgulho e honra. Com raiva, Yahiko afirma que não vai perdoar quem falar mal dos pais dele. O tal retalhador da Yakuza saca uma espada para matar o Yahiko, mas o Kenshin chega na hora já dando uma voadora na porta e derrubando o cara junto. E ele já chega colocando pressão, dizendo que chamou e ninguém atendeu e ele acabou colocando todo mundo do outro cômodo para dormir. Ele se apresenta como Himura Kenshin, o andarilho, e já avisa que veio ali para que eles entreguem um menino para ele. Depois de tudo, o Gasuki ainda se levanta disposto a enfrentar o Kenshin e resolve tentar matá-lo, mas o Kenshin só faz isso, deixando o cara cravado no teto do local. B10 Kenshin diz que estava falando e pede que o cara fique quieto. Kenshin diz ao chefe da Yakuza para entregar o menino de bom grado. Com um olhar ameaçador, Kenshin diz que acredita que aquilo é o melhor do que o chefe passar vergonha de ter seu grupo dizimado. O chefe, morrendo de medo e suando frio, diz que o Kenshin pode levar o garoto. Kenshin agradece e diz que lamenta pelo incômodo. Kenshin volta ao seu semblante gentil e vai ajudar o Yahiko. O garoto dá um tapa na mão do Kenshin e afirma que poderia ter lutado sozinho. O Kenshin responde como se tivesse realmente subestimado e Yahiko ele pudesse dar conta de tudo sozinho. O Kenshin se oferece para cuidar dos ferimentos de Yahiko como pedido de desculpas. E assim ele coloca o Yahiko em seu ombro para levá-lo dali. Um dos bandidos quer impedir que o Kenshin saia, mas o chefe manda que todos parem e alerta que aqueles olhos são de um retalhador. Não da Yakuza, mas um verdadeiro retalhador. Vemos os outros caras que o Kenshin derrubou, enquanto o chefe fala que se o grupo dele tivesse enfrentado o Kenshin, eles não seriam páreo para ele. Enquanto é carregado pelo Kenshin, o Yahiko fica se lamentando e chorando. Kenshin pergunta se a falta de força do Yahiko é tão frustrante assim. E o garoto afirma que quer ser forte, pelo menos o suficiente para não precisar da ajuda do Kenshin, para que ele possa proteger a honra dos pais. A Kaoru está aguardando o retorno do Kenshin, então fica subentendido que foi ela que avisou o Kenshin sobre o sequestro do Yahiko. Kaoru já tinha preparado um transporte para levar o Yahiko para o médico. Kenshin apresenta a Kaoru como a instrutora do estilo Kamiya Kashin para o Yahiko. Diz que ela será a mestra do garoto daqui por diante. Os dois parecem não gostar tanto assim da ideia, e o Yahiko não perde tempo para chamar de novo a Kaoru de baranga. Kenshin diz ao Yahiko que agora só depende do esforço dele porque está tudo certo, e ele pede ao garoto para que fique bem forte. E assim como no clássico, temos aquelas discussões entre a Kaoru e o Yahiko, e é aqui que termina o arco do Yahiko e ele se torna discípulo da Kaoru. No dia seguinte, o treinamento deles inicia e o Yahiko é bastante rebelde. E aqui o remake de Samurai X trabalha com aquelas expressões cartunescas que a gente tinha lá na versão antiga, pelo menos em relação a Kaoru e o próprio Yahiko.
algo que eles não têm utilizado muito em relação ao próprio Kenshin. E só agora temos a cena em que aparece os pretensos alunos que souberam sobre o Kenshin ter derrotado os policiais armados. E o Kenshin dispensa todo mundo. Kaoru discute depois um pouco com Kenshin por ele ter dito a verdade e dispensado todo mundo. E o Kenshin tenta amenizar, dizendo que se entrassem muitas pessoas sem interesse, eles iam desistir logo. E a Riko continua rejeitando a ideia de ser treinado pela Kaoru. E afirma que foi o próprio Kenshin que falou para ele ficar forte, então a Riko pede para que o Kenshin ensine o estilo dele. Porém, o Kenshin não tem a intenção de passar o estilo Riten Mitsurugi para as próximas gerações. Kenshin diz ser apenas um supervisor e aponta que o Yahiko tem que ficar forte com o estilo Kamiya Kashin com a espada da vida. Enquanto isso, a briga dos dois continua. A principal diferença dessa parte aí do Yahiko em relação ao mangá é que lá no mangá o Yahiko só conheceria o Kenshin depois que o pessoal visitou o dojo da Kaoru para ir lá tentar aprender com o Kenshin. Além disso, a Kaoru fica bem mais irritada com Kenshin a ponto de chegar a bater nele e render ali um momento um pouco cômico, onde o Kenshin tem reações mais exageradas e uma representação mais cartunesca. Lá na versão clássica, a história do Yahiko, essa parte toda aqui, ela é condensada no episódio 2. Algumas coisas até mostrei na análise do episódio anterior. Tem diferenças significativas para essa versão do remake também o mangá, porque lá o Yahiko tinha dívidas com a gangue porque supostamente a gangue tinha bancado algumas despesas médicas da mãe dele quando ela estava doente. Por isso ele era forçado a furtar para eles. Quando a Kaoru está no restaurante, começa a conversar com uma mulher que atende lá, ela conta a história do Yahiko e a Kaoru resolve ajudá-lo. A Kaoru é um tanto impulsivo, Kenshin tenta impedir ela de ir assim na impulsividade, mas ela bate nele e ele fica para trás. E a Kaoru já chega com tudo no local, até nocauteando um dos caras. E ela tá ali pra fazer o Yahiko desistir de ser um ladrão. Eles pegam a Kaoru e forçam ela a jogar um jogo de dados em que ela aposta que se ela ganhar, ela leva o Yahiko com ela e se ela perder, ela vai ter que trabalhar pros caras. O Yahiko ainda consegue trocar os dados para que a Kaoru não perca na aposta e aí a casa cai pros dois. O Yahiko diz que quer pagar as coisas trabalhando honestamente e é revelado pra ele que na verdade não existia dívida nenhuma, eles só queriam que ele trabalhasse pra eles furtando. O Yahiko apanha e a Kaoru tenta defendê-lo, conseguindo até derrubar alguns caras. Mas ela não é páreo pro retalhador do grupo que consegue cortar a espada de madeira dela. Outra diferença é que quem insulta a família do Yahiko é um outro cara e o Yahiko reage dando um chute no saco dele. Essa parte tem algumas semelhanças com o mangá, porém ela é bem mais leve do que a gente tem ali no mangá, não tem o mesmo peso emocional que temos aqui na versão do mangá e também na versão do remake. E é o chefe que manda o cara eliminar o Yahiko e a Kaoru se mete na frente e só então é que o Kenshin chega para salvar o dia. O restante dessa parte do clássico segue mais ou menos o que a gente tem aí no mangá e também nesse remake, porém com um pouco mais de humor e mais leveza. A parte do Yahiko me pareceu mais impactante aqui na versão do remake e também no mangá do que na versão antiga, que é bem mais leve, e por outro lado a gente não tem a mesma Kaoru B10 lá da versão clássica. A cena seguinte mostra dois garotos fugindo de dois caras armados, enquanto a Kaoru tá procurando o Yahiko que se escondeu. Ele ouve ela falar mal dele e aí fica indignado com ela. Aleatoriamente, os dois caras que estavam fugindo procuram a Kaoru, e os dois são ex-alunos do dojo. E esses dois caras eles até aparecem lá na versão clássica no primeiro episódio, só que eles estão saindo do dojo da Kaoru por causa da história do Batosai. E pra quem só assistiu o anime clássico assim como eu e não tinha lido o mangá ainda, essa parte está no mangá, mas ficou de fora da versão de 1996 do anime. Surgem os caras querendo matar os garotos, e a Kaoru toma a frente para proteger seus ex-alunos. E ela consegue nocautear os dois caras. E pela primeira vez o Yahiko fica impressionado com ela. Kaoru pergunta o que houve e os garotos contam que eles encontraram os bêbados incômodos no meio da cidade. Eles estavam perturbando as pessoas, então os dois rapazes disseram que tentaram segurar os caras e aí deu toda essa confusão. Malandro e Yahiko parece desconfiado. Mais membros daquele grupo chegam. Vendo que não vai dar conta, a Kaoru fala para todo mundo entrar no dojo. E esse grupo é denominado Rishiman Guren. Kaoru, como sempre, é bem informada e diz que aquele é um grupo de delinquentes que servem como exército de apoio de criminosos. E eles são ainda piores do que Yakuza. Justo naquele momento, o Kenshin não está por perto porque a Kaoru pediu para ele sair e comprar um monte de coisas. Os rapazes perguntam o que eles vão fazer e o Yahiko já joga na cara que tudo aquilo é culpa deles. A Kaoru acredita nos dois, achando que eles não têm culpa, e o Yahiko diz que ela é mesmo uma tonta. Isso porque o Yahiko percebeu que os dois que chegaram ali já estavam fedendo a álcool desde o começo. Que assim o Yahiko presumiu que os dois é que causaram a confusão e não os Hitmen. E é confirmado por um dos rapazes que realmente eles estavam errados. O grupo que está lá fora começa a atirar.
temos uma explicação sobre o canhão de madeira, contando que aquele é um canhão simples que foi usado até o período Bakumatsu, e corresponde aos últimos anos do período Edo, entre 1853 e 1868. A bola de argila é disparada de dentro desse tronco de carvalho, e em curta distância ele era tão potente quanto o projétil de um canhão comum. Os rapazes quebraram o braço de um dos membros do Hitman, e para se vingar eles querem usar o canhão para demolir o dojo. Kaoru fica indignada porque os dois usaram uma espada ainda bêbados para ferir alguém, e o Yahiko diz que os dois são ainda piores do que os caras que estão ali fora. Os caras abrem um buraco no dojo e invadem. O Yahiko diz que eles podem levar os dois garotos, mas os Hitman querem levar tanto a Kaoru como o Yahiko também. Kaoru assume a responsabilidade para ela, dizendo para deixar os três livres que ela vai receber toda a vingança. Ela está bastante decepcionada com os dois alunos, mas assume a responsabilidade toda para ela. Ela se despede do Yahiko e o líder do grupo se agrada de ter que lidar com uma mulher. Vemos a mão dele indo na direção da Kaoru e Yahiko já chega na voadora. E dessa vez é a Kaoru que fica impressionada com o Yahiko. O maluco é brabo. Confesso que aqui eu gostei mais da adaptação da fala do Yahiko lá no mangá, apesar de não ser talvez uma tradução oficial. Como podemos ver, aqui na versão do anime o estrago do chute do Yahiko não foi tão grande quanto no mangá. Quando o cara que apanhou fala que vai matar o Yahiko, Kenshin entra na conversa, dizendo que a ameaça que o cara fez não soa muito amigável. Kaoru e Yahiko ficam felizes, afinal de contas chegou o cara. Ele diz que não sabe o que houve, mas não era preciso que eles trouxessem um canhão de madeira até ali. E repreende a atitude do grupo. Um dos caras tenta avisar o líder do grupo que aquele homem que está ali diante deles é perigoso. Hashisuka, além de ignorar, dá uma bronca no cara que o avisou. Curioso que no mangá o figurante é diferente do que tem aqui no anime. Os caras resolvem dar um tiro de canhão no Kenshin, e ele fatia a bola de argila com a maior facilidade. Em seguida ele fala que a katana dele de lâmina invertida corta sem dó qualquer coisa exceto humanos. E assim os caras ficam amedrontados e vão embora. Outra curiosidade é que na versão que eu estou lendo agora do mangá que me indicaram, o Kenshin sempre se refere a ele na terceira pessoa como servo. A cena seguinte mostra que o Kenshin está a par dos fatos que aconteceram. O Kenshin manda os dois rapazes embora e pede que eles esqueçam que foram alunos ali algum dia, além de mandar que eles nunca mais usem uma espada. Bondosa, a Kaoru ainda se preocupa com um dos rapazes, dizendo para ele procurar um médico. O Kenshin percebe que a Kaoru está um tanto desapontada e tenta consolá-la, e a Riko tenta fazer o mesmo, mas não com tanta delicadeza. Mas dessa vez ele faz uma reverência ali, mostrando mais respeito à mestra dele, e a Riko afirma que não vai ficar igual aqueles caras. A cena no mangá é um pouco diferente, o Kenshin está mais próximo da Kaoru. A Riko agora parece que vai aceitar melhor ser discípulo da Kaoru. Ele reconhece que não dá para ser tão forte quanto o Kenshin assim do nada, então ele quer primeiro alcançar o nível da Kaoru. E assim ele a convida para limpar o dojo e eles começarem a treinar juntos. Kenshin fica feliz porque parece que o Yahiko vai entender o conceito que a Kaoru quer passar. Brevemente a Kaoru se emociona e enxuga as lágrimas, e então volta a sorrir. Yahiko apressa a Kaoru. E é com esse reinício do dojo Kamiya Kashin que o episódio se encerra. Porém, dessa vez temos uma cena extra após o encerramento. Sagara Sanosuke aparece derrotando os membros daquele grupo Hitman. Aparentemente eles tentaram descontar a raiva no Sanosuke e tomaram uma surra, e assim o Sanosuke achou eles fracos demais e deixou eles pra lá. E a cena se encerra com ele se perguntando se não tem um oponente bom por aí. No mangá, a cena do Sanosuke é parecida, acontece no capítulo 4, mas a briga foi com caras aleatórios e não membros desse grupo. Na versão do anime, a história com os dois rapazes não acontece como aconteceu no mangá e também nessa versão do remake. Os dois garotos têm apenas uma participação pequena lá no primeiro episódio, como eu já mencionei. Na versão de 1996, o Sanosuke aparece no quarto episódio. Ele aparece brigando com caras aleatórios e, curiosamente, essa parte aqui é mais fiel ao mangá do que a versão do remake de 2023. Já o grupo dos Hitman, eles aparecem num filler que é o episódio 14 da versão clássica. E lá a treta envolve a Megumi. E apesar do episódio ser um filler, tem também a parte do Kenshin cortando a bala do canhão. Eu sinceramente não sei porque alternaram algumas cenas em relação ao episódio anterior e esse aqui, dividindo em duas partes a resolução do caso do Yahiko com a máfia. Também achei um pouco aleatório o Sanosuke brigar com os Hitman. A qualidade do episódio foi mais ou menos igual aos anteriores, talvez o primeiro tenha ali a parte do início mostrando o passado do Kenshin que tem um pouquinho mais de qualidade. E eu não sei porque nesse episódio eu senti assim como se faltasse alguma coisa, apesar dele ter uma maior fidelidade ao mangá do que a versão do clássico. Talvez porque as coisas sejam um pouco mais jogadas e você tem que ficar deduzindo as coisas que aconteceram, não tem algumas minúcias. Eu gosto da parte do drama do Yahiko, dele querer ser mais forte para proteger a memória e a honra da família dele. Só penso que não precisava ter mantido a parte dele morder os testículos do cara. Isso foi um tanto surpreendente e também bizarro. Penso que se fosse o chute já estava de bom tamanho, até porque depois de uma dentada daquela o cara não deveria mais levantar. Acredito que esse foi
o pensamento de quem fez a adaptação pro clássico. Inclusive quem leva o chute no saco é outro cara, não é nem o cara que o Kenshin crava lá no teto. Lá digamos que ele estava full HP e aqui nessa versão ele já tinha tomado a mordida no testículo e ainda levou a porta na cara. Já a parte dos rapazes me pareceu um filler, apesar de mostrar e dar uma certa lição pra Kaoru que mesmo os ideais do estilo Kamiya Kashin pode ser deturbado por alguém. Talvez tenham retirado essa parte, afinal lá na versão antiga no primeiro episódio eles adaptam com o caso do Batosai Fake e ele era um antigo discípulo do pai da Kaoru, diferente dessa nova versão. Apesar do episódio 14 do clássico ser um filler, ele me pareceu mais interessante do que essa parte dos rapazes aqui. Até então a gente não viu nada incrível em relação às cenas do Kenshin. Kenshin continua menos cômico do que é no mangá e também na versão clássica, mas a Kaoru e o Yahiko parece que eles deram aí uma liberdade um pouco maior de tentar fazer mais humor com eles. Esse foi o vídeo sobre Samurai X Remake episódio 3 e eu quero saber de você o que você achou desse episódio. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Fique agora com a sugestão de vídeos finais, onde você pode encontrar aí, se já tiver saído o resumo e análise do episódio 4, vai estar aqui. Se você não viu os resumos e análises anteriores, também está aqui para você. A melhor coisa em se ter uma espada ao contrário é que ela corta tudo menos pessoas. Vocês não são páreo para o grande Kenshin!